Aleluia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Tinha chegado, não havia cumprimentado os irmãos. Irmãos, em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Estava agora orando, e o Senhor me deu esse versículo, que você foi chamado para conhecer todos os dias, amém? Essa é a vontade dEle, que você insista nisso, insista em conhecer o Senhor, sabe, irmãos, não poupe tempo, não poupe energia, faça tudo o que for necessário, para que você possa conhecê-lo ainda mais, em nome de Jesus, amém? Não é sobre isso que eu quero falar, essa foi uma direção do Espírito, mas eu acho que tem a ver também. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do caminho para o mover de Deus, amém? Quantos aqui querem viver o mover de Deus nesse ano? Diga amém. Glória a Deus. E há um caminho para isso, Estava meditando no livro de Atos, no capítulo 1 de Atos, a Bíblia nos mostra como foi esse caminho. Em primeiro lugar, os discípulos haviam ali se reunido, estavam com medo de perseguições, várias tribulações, mas sabe de algo? O próprio Senhor Jesus veio ter com eles. A Bíblia diz, a partir do versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O próprio Senhor Jesus veio ter um discipulado com os discípulos, amém? 40 dias de preparação, de capacitação. E o primeiro caminho em que nós vemos aqui para o mover de Deus passa pelo discipulado. Irmãos, não tem como você crescer sem ter alguém para falar na sua vida. Eu sei que às vezes nós passamos por situações complicadas. Talvez a pessoa que vai te discipular seja mais nova do que você, ou na fé, ou na idade. Já aconteceu comigo, os dois casos. E é complicado isso. Mas sabe, Deus ele não erra. E o importante é você entender que Ele está no meio do discipulado. Alguém que está fora do discipulado é alguém desprotegido. Alguém que vai passar por muitos problemas até chegar à vida cristã, até ele amadurecer. Mas sabe, eu posso até dizer com toda a razão, que você não vai ser um crente vencedor sem estar envolvido num discipulado, na vida da igreja, sem ter pessoas para falar na sua vida. Se você não faz parte de um discipulado hoje, irmãos, eu te aconselho, vai correndo, vai fazer parte. Nós temos discipulado em todos os níveis na nossa igreja, líderes em treinamento com líderes, líderes com discipuladores, discipuladores com pastores, pastores com pastores de governo, e aí vai. Porque nós entendemos que há uma unção que ela só pode ser liberada através do discipulado, amém, irmãos? É ali, irmãos, onde Deus ele vai te alargar, vai, mostrar os seus defeitos, as suas falhas. É onde você muitas vezes vai ser injustiçado e você vai ter que lidar com o seu ego. Às vezes você vai passar por circunstâncias complicadas com aquele que é a autoridade na sua vida. Sempre costumamos dizer, aquela famosa frase: o teste do discípulo é o erro do líder. E isso é fato. O líder vai ter que errar com você algum dia, e você vai ter que lidar com isso daí, vai ter que perdoar, passar por cima, entender que o propósito de Deus é muito maior. É no discipulado onde as nossas falhas vão aparecer, irmãos. E é onde você vai ser tratado e vai avançar. Posso ouvir um amém? Amém. É muito ruim você esconder as suas falhas. Alguém que sempre fica fingindo que ser uma coisa que não é, ele não pode dizer que é uma pessoa amada. Eu já vi casos assim, pior do que discipulado, relacionamento, sabia? O irmão, ele fingiu que era uma coisa para a moça. E ele passou ali o tempo da corte, do noivado, todo fingindo, um teatro, ser alguém que não era. E infelizmente, no casamento a máscara caiu. Eu tenho suspeitas a respeito dessa corte.
Porque na corte tudo vem a transparecer, amém, irmãos? Se ela é feita de fato. Mas enfim, o fato é que eu falei para esse rapaz: você nunca foi amado. Porque se teve algum amor por você, foi por essa pessoa que você fingiu ser durante todos esses meses. O verdadeiro amor, alguém que se sente de fato amado, é alguém que escancara quem ele é. Esses são os meus erros, os meus defeitos, e é isso aqui. Rapaz, ainda assim eu consigo viver com isso, e eu te amo. E isso é poderoso, não é? Eu admiro a minha esposa. Ela permaneceu ao meu lado com tantos erros, amém? 13 anos, meu Deus do céu, vencedora. Mas isso, eu me sinto realmente amado. Isso serve para o seu discipulado também, irmãos. Seja você mesmo, mas faça parte de um discipulado, que tenha pessoas falando na sua vida, que tenha pessoas, sabe, para orar por você. Esse número aqui, 40, né, ele sempre aponta para a completude. Então Jesus não ficou 40 dias, Jesus não fazia nada por acaso, tá, irmãos? Estou fazendo nada lá no céu mesmo, tem nada para fazer, vou ficar aqui com o povo. Não, tudo tinha um propósito. 40 dias fala de um número completo, fala também de tribulações, provações. Moisés, ele passou 40 anos no deserto. Isso para quê? Para ser provado, capacitado, discipulado, e aí depois foi viver o mover de Deus, amém? Então o número 40, ele fala de um ensino completo. Jesus teve um discipulado completo com os seus discípulos. E essa é a vontade de Deus. Todos nós precisamos estar envolvidos num discipulado, amém? Amém. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você já tem um discipulado? Se não tem, vai procurar um, amém? Isso é muito importante. Sabe um discipulado que às vezes falha na nossa igreja? Eu expondo aqui nossos erros. Sabe um discipulado que muitas vezes falha? Sabe qual que é? Um dos mais importantes. O discipulado do líder com os líderes em treinamento. Não deveria acontecer uma célula sem antes ter esse discipulado. Esse momento onde nós nos reunimos, falamos da palavra, programamos a célula, corrigimos uns aos outros. É muito importante, irmãos. Amém? Amém. Primeiro. Segundo, não deveríamos cumprir o ID de maneira alguma sem sermos revestidos do Espírito Santo. A Bíblia diz, né, que foram 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, versículo 4, está projetando? Não, se der projeta. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? Ninguém deve cumprir o ID sem o Espírito. Isso é força humana. Por mais que você tente reunir pessoas que tenham um ajuntamento, se não tem o Espírito Santo envolvido, irmãos, isso é natural. Isso é até mesmo pecado, sabia? Talvez você tenha as melhores das intenções, mas o Espírito Santo não está envolvido, isso não é obra de Deus. O que o Senhor Jesus diz? Fique em Jerusalém, e enquanto não vier o Espírito... mas Senhor, já tive 3 anos e meio com o Senhor, deixa eu ir. O outro: Senhor, nós tivemos 40 dias aqui, deixa eu ir. E o Senhor disse: não, ninguém vai fazer nada enquanto não tiver o Espírito Santo. Irmãos, você quer ter um ministério frutífero? Não levante ninguém sem que ele seja revestido do poder do Espírito. Todos nós devemos orar em línguas, todos nós devemos depender do Espírito. Você não tem que sair por aí tentando fazer as coisas no seu braço. É muito interessante que tem gente que só quer fazer, mas sabia que tem horas que o Espírito Santo manda você parar e não fazer nada? Por isso que nós devemos ser guiados por Ele. Ele está indo, nós estamos indo. Ele parou, nós paramos. Ele virou, nós viramos. Assim é a vida com Deus. Não se deve fazer nada, irmãos, sem que haja o Espírito Santo envolvido. Os maiores problemas que nós já enfrentamos como igreja foi porque nós levantamos pessoas sem o Espírito Santo. Gente que era carnal, que até falava bonitinho, mas que não tinha o Espírito. Não era quebrantado, não tinha um coração ensinável, e aí vai dar problema. Por isso,
testifica se os seus discípulos, se você está fluindo nos dons do Espírito. Isso não tem que ser algo, irmão, sabe, distante, ou muito cheio de fantasias, de pensamentos. Não tem nada a ver. O Espírito Santo é muito simples. Você vai abrir a boca e vai falar: me enche, Espírito Santo. Você vai orar em línguas, vai abrir a sua boca e vai ser cheio do Espírito, e pronto, acabou. Mas tem gente que quer, sabe, fantasiar demais a coisa, e esse é um objetivo do diabo. Quando você começar a orar em línguas, o diabo vai vir na sua cabeça: isso é coisa de você que está orando, isso não é coisa do Espírito, isso é coisa da sua mente. Ignora essas vozes, simplesmente flua: Senhor, eu vou orar em línguas, e eu sei que eu estou sendo revestido, e pronto, acabou. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Pois é, o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 13, que você é um dom diferente do outro. O dom do Espírito Santo tem nada a ver com o dom de interpretação de línguas. Simplesmente flua. Quando você ora em línguas, o Espírito ora através de você, e você não precisa entender, você só precisa crer. Amém, irmãos? Amém. Crê na obra do sangue. Creia que o sangue está fluindo da sua oração. É assim que o céu se move. Você fica pensando o tempo inteiro se o sangue está correndo nas suas veias? Sim ou não? Não, mas você crê que ele está correndo aí, não crê? Por isso que você está vivo, amém? Aleluia. Mas você fica o tempo inteiro: ai, parece que eu não estou sentindo o sangue correndo agora no meu braço. Não, ninguém fica fazendo isso. Simplesmente você crê, tem sangue fluindo aqui, levando as minhas, como é que é o nome? Os leucócitos, a alimentação para as células, e aleluia, eu creio nisso, por isso eu estou vivo, amém? Amém? Assim também é o mover de Deus. Simplesmente creia, você está vivendo uma vida baseada no sangue, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Sabe, depois do discipulado, depois do Senhor mostrar o requisito de ser cheio do Espírito Santo, veio a profecia. É interessante como Deus, ele sempre libera uma profecia antes de fazer o mover. Por isso que nós precisamos dos 5 ministérios, amém, irmãos? Sabe quais são os 5 ministérios? Aleluia? Pastor, fala comigo: pastor, profeta, apóstolo, evangelista e mestre. Quando nós temos os 5 ministérios fluindo numa célula, numa igreja, então nós temos uma célula forte, temos um ministério forte. E nós precisamos também dos profetas. Cadê? Quem é profeta aí? Quem tem esse chamado? Aleluia, levanta aí bem alto, deixa eu ver. Que se levantem mais profetas no nosso meio. Deus quer usar a sua boca. E aí vem a profecia, Atos 1:8: mas recebereis poder, fala comigo: poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A Bíblia está dizendo aqui que vai vir um poder de Deus que vai te revestir. Houve a profecia liberada: mas Senhor, eu quero sair de Jerusalém. Não, espera o poder vir sobre você. No original essa palavra poder é dunamis, que ela remete à força, habilidade, capacitação, poder inerente. É quando uma pessoa comum, ela é capacitada a realizar milagres. Esse é o poder do Espírito Santo, amém? Amém. E nós precisamos dele. Oh, irmãos, se cremos que esse é o ano da multiplicação, que vamos crescer como nunca antes, então nós precisamos do poder do Espírito Santo, aleluia. Você precisa buscar. Sabe, irmãos, o normal, o básico, o tradicional, muitas vezes ele é feito por homens, mas o extraordinário, ele vem de Deus. Ele tem que vir de Deus, tem que ser extraordinário. Não fique esperando, irmãos, algo razoável. Não, conte com o extraordinário. A pastora Luísa estava falando que uma boa igreja, ela cresce 20%. Então aplica para a sua célula, aplica para o seu discipulado, amém? Cresce 20%. Isso é o tradicional. Geralmente igrejas não crescem nem 5%, a maior parte das igrejas. Mas uma boa igreja que é fundamentada na graça de Deus, ela deveria crescer 20%. Sabe, estava calculando, eu cresci 25% em número de células e 35% em número de membros. Foi um avivamento, No final do segundo tempo ali,
aos 45, nós tivemos 500 encontristas, um mover de Deus, crescemos 400 pessoas em 2025. Mas sabe, eu não quero me contentar com isso. Se a sua célula cresceu ano passado, se multiplicou, não se contente somente com isso. A vida com Deus, ela é uma crescente. O poder de Deus, ele te capacita a fazer coisas sobrenaturais. Amém, irmãos? E aí o Senhor nos dá uma instrução aqui, né? Que é o quarto. Então, primeiro, discipulado. Segundo, não saia sem ser revestido. Terceiro, a profecia. Em quarto, o evangelho. É aquilo que nós temos de mais precioso depois da obra do Espírito Santo. O evangelho é poder para salvar o perdido. Amém, irmãos? Vi agora ali, né? Estava no jejum dos pastores, um irmão contando que ele converteu há 10 anos, estava perdido, não tinha propósito nenhum, nem acreditava em Deus, ateu. E ele, amaziado, de repente ouviu falar de Deus, foi para o encontro. E você vê que Deus, ele usa homens incapazes. E aí, morando junto com a mulher, falou: agora nós não vamos dormir junto mais, nós vamos casar. Mas o casamento estava marcado para 30 dias. E aí ele falou na frente dos pastores lá, todos os pastores: mas eu não aguentei não, pastor, eu caí no meio do negócio. Mas eu caí, mas eu voltei. E depois de 30 dias nós casamos. E ele casou, e sabe, uma bênção, um homem de Deus, tem multiplicado, liderado, é discipulador, vai ser pastor em outro prédio, está no Botânico. E sabe, isso é o poder de Deus. Quando ele vem, ele capacita o mais improvável a fazer coisas sobrenaturais, aleluia. E o evangelho, ele está aqui para ser levado. Aonde, pastor? Ele diz: Jerusalém. Jerusalém fala daqueles mais próximos. Tem pessoas perto de você que ainda precisam ouvir o evangelho, na sua família, seus amigos, escola, faculdade, trabalho. Não ignore, irmãos. Ah, pastor, já falei tantas vezes. Continua falando. Uma hora ele vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. A vida dele vai ser transformada, porque o evangelho não volta vazio. Ele vai sendo plantado, sementes vão entrando no coração, e sabe, uma hora isso vai produzir frutos. Depois de Jerusalém, ele fala Judeia e Samaria, fala das cidades vizinhas. Depois você vai para os bairros vizinhos, sabe, pregou para todos aqueles que estão próximos. Então prega agora na sua região, no seu bairro. Aquela rua da sua célula vai ser ganha para o Senhor Jesus, amém? Deus não quer salvar só os seus primos, a sua família, mas Ele quer também os seus vizinhos, o seu bairro, sabe, vai andando naquele bairro e profetizando. Esse bairro vai se render diante de Jesus, amém, irmãos? E sabe, e depois ele diz: até os confins da terra. Aonde Deus te levar, pregue o evangelho. O Senhor Jesus estava mostrando aquilo que era primordial. Em quarto lugar, o evangelho. Em quinto, no versículo 9 ele diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Agora, em quinto lugar, é quando o seu líder, ele tem que ir para um novo nível, e você vai ser levantado. Chega um momento em que Jesus, ele tem que deixar os discípulos. Tudo já foi passado no discipulado, e esse é um momento chave. Se nós nos distrairmos nesse momento, acabamos perdendo o time de Deus. Não perca o tempo do mover de Deus. Quando o seu líder, ele está sendo levantado, assunto para uma nova posição, é um sinal de que Deus quer te levantar, amém? Amém. Esse é um ano de muito crescimento no nosso meio, muito. Prepara o seu coração para fortes emoções, amém? Amém. Aquele que não era vai liderar, aquele que não é líder vai discipular, aquele que está discipulando pode vir pastorear, o pastor pode ser enviado, amém, irmãos? Amém. Mas muitas despedidas vão acontecer, aleluia.
Agora é muito ruim quando os discípulos despedem de Jesus e ficam ali: ah, não, perdi o meu líder, e agora quem poderá nos defender? Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus foi muito bom esses 3 anos e meio e 40 dias que eu passei com Ele. Como eu tenho saudade do meu Senhor Jesus. Não vai dar para Ele estar comigo agora. A promessa já diz que Ele vai vir para me buscar, mas não é agora. Mas agora eu vou pôr em prática aquilo que Ele me ensinou. Foram 3 anos e meio e 40 dias de discipulado. Eu vi Ele expulsar demônios, eu vi Ele curar coxos, cegos voltaram a enxergar, eu vi gente ressuscitando. Esse foi o meu líder, mas eu fui chamado para obras maiores. Então coloca a cara para bater. Se você não colocar a cara para bater, você não vai desfrutar de mover de Deus. O que eu estou falando de colocar a cara para bater? É você liderar mesmo que as circunstâncias dizem que não. É você pregar no ônibus mesmo sem saber o que falar. É você sair e pregar para a sua família, mesmo quando eles não te dão atenção. Jesus está te chamando para fazer as obras que Ele fez. Obras com ousadia, com milagres, mover de Deus, sabe, sem timidez. Mas para isso acontecer vai ter que ter fé no seu coração. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus subiu. O líder, ele vai. Mas agora você precisa confiar que algo foi passado, uma unção foi passada. Flua na mesma unção da sua liderança. Meu líder cresceu, eu também vou crescer. Tem uma unção de crescimento nessa igreja, então eu também vou crescer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas não caiam nas tentações. Antes do mover de Deus acontecer, lembra do título dessa palavra: um caminho para o mover de Deus. Vão vir as tentações. Pastor, qual tipo de tentação? Sabe qual a maior tentação que tira um homem de Deus, uma mulher de Deus do propósito? A tentação de voltar para a carne, de voltar para a lei. Não volta para a lei. Eles estavam aqui num momento de transição. Eu não vou ler os versículos aqui porque é muito grande, mas a partir do versículo 15, eles tiveram uma percepção. Jesus tinha dito, alguns capítulos atrás, que eram 12 apóstolos, mas um deles vendeu Jesus. Amém? Qual era o nome dele? Judas. O que aconteceu com Judas? Morreu. Amém, irmãos? Ele se suicidou. Vamos lá, volta para cá. E agora só tinham 11. E aí os discípulos então, eles decidem levantar mais um apóstolo. Amém? Mas agora, irmãos, a lei tinha passado. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, assunto aos céus. O Espírito, já estava, já tinha saído da arca. O véu se rasgou. Mas por estar num momento de transição, eles agem debaixo da lei. O que eles fizeram? Vamos tirar na sorte. Tem 2 discípulos aqui. Vamos pegar e vamos ver quem que vai ser o sorteado. Foi literalmente isso que eles fizeram. Jogaram as pedrinhas e acabou que a pedrinha caiu para o lado de Matias. Não Mateus Matias não, é outro Matias. Amém? E Matias então foi sorteado, e agora ele se tornou um dos apóstolos. Era homem de Deus, mas podia ter dado muito ruim essa brincadeira. Cuidado quando você anda na força do seu entendimento. Não volta para o sorteio, para as pedrinhas. Não volta para a sorte. Sabia que tem crente que tira sorte? Pega a Bíblia e agora Deus vai falar comigo. E aí ele cai num versículo, sei lá qual versículo. Jesus chorou. E aí você tira conclusões erradas. Toma muito cuidado. Você não nasceu para ser guiado pela sorte. Você não nasceu para ser guiado nem por sonhos. Sabia? Toma muito cuidado com sonhos. Você nasceu para ser guiado pelo Espírito Santo que está dentro de você. Não estou te falando que Deus não pode agir por meio de sonhos. Não estou te falando que Deus não pode às vezes agir por meio da sorte. Mas que não é essa a vontade de Deus para você hoje.
Deus, Ele quer que você seja guiado pelo Espírito. Amém, irmãos? Sonhei, tá, agora eu vou orar para saber se esse sonho é de Deus mesmo ou não. Se eu não sentir nada, ignora o sonho, ignora a sorte, ignora o joguinho, ignora tudo que tem a ver com a carne, mas não caia nessa tentação. Irmãos, e presta atenção, diante da pressão você sempre vai ser tentado a andar na carne. Ai, o dinheiro está pouco, vou fazer um empréstimo que eu resolvo a vida. Olha só, esse limite de cartão aqui foi de Deus, aleluia. É só sair passando. E no final você não tem dinheiro para pagar e seu nome está sujo. Misericórdia, fala misericórdia. Crente não pode ter nome sujo, amém, irmãos? Amém. Presta atenção. Aí está demorando demais o varão chegar, a varoa chegar, e aí você sai desesperado. Ah, quer saber? Vou dar um jeito. Mamãe mandou eu. Não, isso é sorte. Não caia nessa latada. Ora e pede para Deus: Senhor, me mostra quem que é a varoa, quem que é o varão. Mas não sai tentando a sorte por nada. Irmãos, eu estou falando sério. Todos nós vamos ser tentados em algum momento a voltar para a lei, para a velha aliança, para a sorte. Cuidado com isso. Você é cheio do Espírito Santo hoje, amém, irmãos? Ele pode te guiar. A Bíblia diz que Ele é a paz que excede todo o entendimento. Está dentro de você. A Bíblia diz que Ele é o árbitro que nos guia. Ele vai te guiar. Senhor, é da Tua vontade? Me mostra, Pai. Por mais que a promoção seja boa, por mais bonito ou bonita que seja, se não tem paz, não vai. Não vai. Se perdeu a paz, sai fora, irmãos. É latada. Amém, irmãos? Amém. Toma cuidado. Te falo por experiência própria. 5 anos sem relacionar com ninguém. Foi difícil. O diabo vinha todo dia falar: você vai ficar pra titia, hein? Ninguém vai te querer não, hein? Aí vinha as propostas, a vontade de fazer uma mãe mandou. Mas eu te falo, valeu a pena esperar. Valeu a pena perseverar. Até te digo algo mais. Não tem mérito nenhum meu. Porque por mim eu já tinha entrado numa latada mesmo. Mas teve muitos momentos em que eu falava: Deus, me ajuda. Porque eu não estou sentindo paz, mas eu estou numa vontade de ir, Senhor. Então me ajuda. E eu te falo, Ele me segurava. Se Ele dominou um jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém, Ele não vai te dominar? Amém, irmãos? Não estou te chamando de jumento não, amém? Mas estou te falando que Ele pode te domar. Esses hormônios que estão aí dentro, não vai por esse caminho, mas espere o mover de Deus. Aleluia, irmãos! E em sétimo lugar, sétimo e último, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. A última coisa que nós precisamos para desfrutarmos do mover de Deus é estarmos assentados. Assentar fala de descansar. Você não vai desfrutar do mover de Deus em nenhuma área da sua vida se você não entrar no descanso. Tem que ter descanso. Tem que confiar que é Deus quem está no comando. Amém, irmãos? Amém. Dá um jeito na sua vida, mas resolve hoje entrar no descanso. Alguém me procurou esses dias para trás e falou: pastor, sou batizado, mas eu estou no medo do meu batismo não ter valido. Mas como assim? Ah, pastor, fui lá, tomei um banho de piscina com o pastor, não sei, e eu ando com medo, parece que o meu batismo não valeu. Eu falei para ele: resolve esse negócio, batiza agora que você tem convicção. Mas ficar atormentado, isso não vai te ajudar. Você precisa se assentar. Você é ovelha. As ovelhas, elas só assentam quando não tem perigo, quando tem segurança, quando tem comida, quando tem um pasto verde limpo para se assentar, para deitar e descansar. Se tem um pastor que ele é mau, ele é cruel, as ovelhas não se sentam. Mas sabe, irmãos, quando temos pastores, líderes que pregam o evangelho da graça,
que dá o verdadeiro alimento, então as ovelhas, elas confiam, elas se assentam, elas descansam. Essa semana foi uma semana que nós fomos muito apedrejados, amém, irmãos? Por causa de um evento aí, né? Fomos para o estádio, tudo bonitinho, maravilhoso. Até os nossos pastores escancarar o Evangelho da Graça. Oh, como eu sou feliz em fazer parte dessa igreja. Mas estão nos criticando. Você é conhecido como um membro de uma igreja mundana, sabia disso? De um evangelho barato. Lá a galera deve usar cocaína no culto. Estou te falando. Foi esse tipo de comentário que eu li essa semana. Essa tal da videira aí, ó, deve rolar sexo no culto. Sério. É sério isso. Mal sabem eles que é impressionante o número de irmãos consagrados, santos, que dão o primeiro beijo no altar. Mal sabem eles que os nossos casamentos são duradouros. Eu desconheço, eu não tenho registro de casamentos que terminem em divórcio na minha rede. Ano após ano, os casamentos têm perseverado, avançado. Irmãos que assim até eram imaturos, mas o mover de Deus, a graça de Deus faz com que permaneça. Não tem traição no nosso meio, não tem escândalo. É impressionante, irmãos. Quanto mais você entende o amor de Deus, mais santo você vai ser, porque mais Ele vai trabalhar. Por isso você precisa se assentar. Alguém estressado, que está aí na loucura, eu preciso, não vai desfrutar do mover de Deus em área nenhuma. Você não vai crescer no ministério enquanto você estiver estressado. Você não vai crescer profissionalmente. Você não vai ter alegria nem no seu relacionamento. Tem que assentar, tem que entrar no descanso. Que você hoje possa entender isso, irmãos. Ou eu sinto o Espírito Santo falando para alguns aqui: você está estressado, você está sobrecarregado, e essa não é a minha vontade. O Senhor está dizendo: eu te amo, meu filho, e eu quero que você coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz. Essa é a vontade dele para você. O estresse, a falta de sono, isso não é a vontade de Deus. Falta de fome, tem comida mas não consegue comer, é porque você não está sentado. Você precisa entrar no descanso. O Espírito só veio quando houve pessoas descansadas, assentadas. Aleluia, irmãos. A Bíblia diz que eles estavam no Pentecostes, né? Foi esse o grande dia em que eles foram liberados para agora viver o mover de Deus. Dali os discípulos foram esparramados, foram literalmente até os confins da terra, e é por isso que nós estamos pregando aqui hoje, amém? Amém. Mas só depois de terem sido cheios. Mas foi justamente na festa do Pentecostes. Essa festa tem tanto significado, tantos, que não dá para mim te falar aqui hoje. Mas um dos significados dela é que era a festa da colheita. Isso significa, irmãos, que eles estavam ali diante de uma grande obra. Era um tempo onde a cidade comemorava a grande colheita. Quando o Espírito Santo age, irmãos, sobre nós, haverá uma grande colheita. Amém? Se prepara para ceifar muito esse ano. Se você for cheio do Espírito, você vai colher muitos frutos. Mas para ser cheio, você precisa ser cheio do Espírito. Para colher muito, para ter um ministério que multiplica, você precisa ser cheio do Espírito. E não tem como ser cheio calado. A maneira de você ser cheio é orando em línguas, é abrindo a sua boca, né? A Bíblia diz aqui, né, que e todos ficaram cheios, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Você nunca parou para pensar nisso aqui, não? Eu viajo com a Bíblia. Eu fico tentando imaginar umas línguas descendo, sabe? Descendo na cabeça do povo e de fogo ao mesmo tempo. Devia ter sido muito massa esse negócio, amém? Mas a língua, ela tem dois significados. Ela era língua e de fogo. Significa que era língua porque tem que abrir a boca. Tem a ver com a sua fala. E era de fogo porque tem que ter ardência. Tem que ter um fogo que consome, uma paixão que toma o seu coração, ao ponto de quando você falar do Evangelho, as outras pessoas também vão se apaixonar, vão vir para a vigília de quinta-feira, amém, irmãos? Amém. Mas se nós falarmos para as pessoas lá fora: foi só mais uma noitezinha, ninguém vai querer vir, ninguém vai querer fazer parte da festa.
que nós possamos pregar com paixão, com intensidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ser cheios do Espírito Santo? Fica de pé onde você está, aleluia.